Vamos para o comentário do capítulo 3. O capítulo 3 eu intitulei aqui como o inimigo. E por que eu intitulei isso? Como nós lemos aqui, o rei Assuero tinha engrandecido Ramã. Ele tinha exaltado Ramã, ele permitiu que Ramã tivesse uma honra e a ponto das pessoas, quando ele passava, as pessoas tinham que se prostrar perante dele. Mas tinha um homem chamado Mardoqueu, que era o primo de Esther, que não se rendeu a isso. Por que esse homem foi teimoso, não se rendeu? Era um decreto real. Por quê? Porque Mardoqueu, ele não quebrou o princípio. Mesmo diante de uma situação adversa, que ele sabia que ele sofreria punições e consequências, ele decidiu se posicionar como alguém que não quebra princípios. Diferente de Vasti, que quebrou um princípio lá atrás por causa de uma situação adversa, ele decidiu se manter posicionado apesar da situação adversa. Mardoqueu representava a obediência e a lealdade ao princípio, à palavra de Deus, aos princípios que foram estabelecidos no coração dele pelo Deus de Israel, que só se prostraria diante do Deus de Israel e não de outras pessoas. E Ramã, a Bíblia diz aqui pra gente que ele era de um povo adversário do povo judeu. E isso acendeu uma ira nele que ele ficou tão obcecado que ele não queria mais matar só Mardoqueu. Ele queria exterminar todo o povo judeu, e a Bíblia diz que ele pediu ao rei, e o rei disse assim: faz com esse povo o que você bem entender. E ele criou um decreto que diz o seguinte: para que matassem e destruíssem e matassem, fizesse perecer todos os judeus, desde o jovem até o velho, crianças, mulheres, tudo no mesmo dia. O nível de ódio dele foi tão grande que ele não queria mais acabar com Mardoqueu. Ele não queria prender Mardoqueu. Ele queria destruir todo o povo. Isso, para mim, fala algo muito poderoso. Quando eu intitulei o inimigo, o Espírito Santo falou comigo que sempre haverá um ataque aos planos de Deus. Mesmo que você não inicie uma guerra, o inimigo iniciará uma guerra contra ti. Quando você está comprometido com a obediência, com a lealdade aos princípios da palavra de Deus, o inimigo, ele veio para fazer 3 coisas: roubar, matar e destruir, é o que a Bíblia diz, e ele faz isso desde o Éden. Então, uma vez que você está posicionado em obediência, em lealdade ao Senhor, o inimigo, por causa de orgulho, por causa da vingança, ele se levanta contra nós. Mas esse texto aqui, ele traz um princípio poderoso para que nós possamos nos manter posicionados em obediência e lealdade aos princípios eternos da palavra de Deus, apesar das consequências. Porque nós vamos ler até o último capítulo e você vai ver que Mardoqueu sairá vitorioso e honrado pelo Deus de Israel. O Deus a quem ele temia. Ele não temeu homens, ele temeu a Deus. E isso fala sobre mim e você. Nós muitas vezes tememos homens, tememos circunstâncias, tememos o inimigo, tememos a nossa própria alma. E Deus está falando: ei, mulher, é tempo de ser leal e obedecer os meus princípios, porque eu vou respaldar a sua obediência. É tempo de nós nos levantarmos como esse homem que pode parecer meu Deus, que homem desobediente, descumpriu a ordem de um rei, mas é porque a ordem do rei terreno não pode estar acima da ordem do rei soberano, do rei eterno, daquele que é, que era e sempre será. Então, diante de uma imposição terrena, diante de uma imposição humana que fira, que quebre um princípio de um Deus eterno, se posicione, porque o Senhor vai respaldar a tua lealdade e a tua obediência. Essa é a mensagem do capítulo 3. Não esqueça disso. Sempre haverá um ataque aos planos de Deus. Mesmo que você não inicie uma guerra, o inimigo vai iniciar uma guerra contra você. Se mantenha firme e posicionado. Tema aquele que é poderoso para te dar e tirar a tua vida, não só nessa terra, mas a vida eterna. Seja temente a esse Deus todo-poderoso, porque ele vai te respaldar. Na hora certa haverá honra, haverá conquista e haverá vitória. Deus te abençoe.